Bom, olá a todos. Mais um vídeo aqui da série que eu estou abordando sobre o Jesus histórico. O que pode ter sido histórico no Novo Testamento e aquilo que pode ter sido tomado de outros personagens. E só o aviso aqui que eu coloco. Cristãos antes de Cristo. Vai ser o tema desse vídeo agora. Conforme nós já falamos, há um silêncio histórico acerca de Jesus e os evangelhos. E os evangelhos só começam a surgir em meados do segundo século. Nós já falamos isso no primeiro vídeo. Muitas das citações históricas que os cristãos atribuem aos cristãos lá do primeiro século são na verdade ou falsificações ou um equívoco com outros grupos que já utilizavam o mesmo nome similar, cristões. Pouca gente sabe disso, mas já tinha cristões antes de Cristo, por incrível que pareça. A Enciclopédia Católica, inclusive, ela menciona que os primeiros escritos eram apenas folhas soltas. Então essa é a questão que a gente está analisando nesse vídeo. Será que o Evangelho veio para nós assim da forma contínua, tudo narradinho ali por Mateus, Marcos, Lucas, João? Ou será que eram apenas folhas soltas que foram compiladas? Folhas às vezes até de outros personagens que foram depois compiladas e chegou a nós da forma como nós temos hoje. Isso aqui eu só printei de um e-book que eu estou lendo, que também é parte de uma pesquisa que eu estou fazendo, mas infelizmente como é e-book eu não tenho como copiar, eu só tenho como printar. E esse e-book eu vou deixar na descrição do vídeo no final, tá? Para quem quiser ver. Chama-se assim, Tudo o que você precisa saber sobre o cristianismo. E ele diz assim, haviam vários cristãos antigos, chamados pela própria literatura cristã de cristãos primitivos. Mas não eram os cristãos de Jesus Cristo, por incrível que pareça. Eram cristãos de Crestos dos Essênios, que tinham um nome bem parecido, só que Crestos é com E e Cristo é com I. E cristãos do Deus Cristo, sem corpo, de Marcião. Marcião pregava um Cristo que era só um espírito, que era inclusive semelhante ao que pregavam os docetas lá no primeiro século. Os docetas acreditavam que tinha um Messias, mas ele não tinha um corpo físico, era só um sopro, um pneuma, só isso. E dos gnósticos. E os gnósticos já eram outra seita que acreditavam no outro tipo de Cristo, tá? Lá no primeiro século. Do apologista cristão Marcião, Deus Cristo sem corpo. Bruno Bauer, professor de teologia da Universidade de Bona, distinguiu-se igualmente pela sua análise dos primeiros escritos cristãos. Ele publicou a crítica dos fatos contidos no Evangelho de João e a crítica da história evangélica dos sinóticos. Só uma pausa aqui, o que esse Bruno Bauer fez? Ele fez uma análise completa, comparando Jesus dos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, com o de João. Que nem eu mostrei lá no primeiro vídeo. Você vai lá, por exemplo, num sinótico, Jesus fala, não, eu não sou Deus, só Deus é bom, eu não sou Deus. Você chega lá em João, não, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então você já vê uma diferença entre os sinóticos e João, ok? Continuando. Obras em que demonstrou que os evangelhos não são dignos de confiança como fontes documentais da vida de Jesus. Bruno Bauer sublinhou nos seus trabalhos posteriores, em particular o Cristos e os Césares, as fontes gregos-romanas, que nem eu mostrei ali de Vespasiano no vídeo anterior, Joséfo, e não judaicas do cristianismo. Segundo ele, a religião cristã era a síntese primitiva do estoicismo. Estoicismo é uma corrente de pensamento, tá, que prega que existem forças do bem e do mal, essas coisas. Corrente filosófica grego-romana e de um judaísmo helenizado, que nem, por exemplo, José e Filon eram judeus helenizados e provavelmente Paulo também era um judeu helenizado, ok? Tal conclusão levou logicamente Bauer à negação da realidade histórica de Jesus, o que provocou uma autêntica sublevação dos meios clericais. Teve que deixar o seu posto de professor na universidade e os seus escritos foram deliberadamente ignorados e durante muito tempo sofreu todo tipo de perseguições. Agora, como nós sabemos, Ronaldo, que esses crestos ou esses crestões já haviam mesmo antes de Jesus? Tem alguma prova, Ronaldo? Tem. Uma carta do imperador Adriano, do ano 117 a 138, ele foi imperador romano. Essa carta foi escrita por volta do ano 134, que contesta uma versão oficial para a origem do nome cristão. Olha o que diz a carta. Eu vou ler só um pedacinho aqui da carta para vocês. Essa carta é do ano 134. Queridíssimo Serviano, o Egito que tanto elogiavas parece-me ser leviano, vacilante borboleteador entre os humores de cada momento. Os que adoram a Serapis são cristãos. Vocês entenderam? Eu vou repetir só essa frase aqui, ó. Os que adoram a Serapis são cristãos. Aí alguém me explica aqui nesse momento do vídeo, como que os cristãos adoravam o Deus Serapis?
Não sabe o que é o deus Serapis? Eu vou mostrar aqui para vocês. O Serapis, em Alexandria, foi o maior e mais conhecido dos templos do deus Serapis. Era um deus associado à cura também. A estátua do culto ali representando Serapis como uma figura vestida e barbudo, regiamente entronizado, sua mão direita apoiada sobre o Cerberus, o cão de 3 cabeças, aquele cão mitológico, enquanto que a esquerda realizou um cetro erguido na mão esquerda do deus. Aos poucos tornou-se Serapis reverenciado não apenas como um deus do sol, o Zeus Serapis, mas também como um senhor da cura e da fertilidade. O seu culto foi estabelecido em Roma, em todo o Mediterrâneo, seguindo as rotas comerciais e sendo particularmente proeminente das grandes cidades comerciais. Entre os gnósticos, os primeiros hereges cristãos que acreditavam que a matéria é má e o espírito é bom, ele era um símbolo de divindade universal. A destruição do templo de Serapis, essa aqui é uma imagem ilustrativa aqui do templo. Cadê? Onde é que eu parei? A destruição do templo... Perdão... Assim, achei. Em Alexandria, uma cidade do Egito, pelo patriarca Teófilo e seus seguidores no ano 391, anúncio sinalizou o triunfo final do cristianismo, não só no Egito, mas em todo o Império Romano. Então o deus Serapis ele era extremamente cultuado como um deus da cura, um deus sol, o Zeus Serapis. E aqui nessa carta que foi mandada ao imperador Adriano, no ano 134, ele diz que os cristãos cultuavam o deus Serapis. Então aí fica uma pergunta: se Jesus era um judeu e falava que só Deus era o Pai, e só Ele era o caminho, ninguém veio ao Pai senão por mim, como que os cristãos cultuavam o deus Serapis? Por quê? Porque não eram cristãos, era uma outra seita que tinha o mesmo nome. Continuando na carta ele diz: e os que dão o título de bispos de Cristo, olha só um detalhe interessante, bispos de Cristo são devotos de Serapis, o deus da cura. Não há chefe de sinagoga dos judeus, nem samaritano, nem presbítero cristão, que não seja também numerólogo, adivinho, saltimbanco. São gente altamente sediciosa, vã e injuriosa. Sua cidade é rica, opulenta e fecunda. Nela ninguém está ocioso. Enfim, continuando aqui a carta, acho que não é relevante. Mas o que é relevante é isso daqui. Que os cristãos, que ele está se referindo aqui quando ele manda essa carta para o imperador Adriano, não eram os cristãos da Bíblia, eram os crestões. Tá? Ou cristãos com E. Outra citação interessante desses grupos antes de Cristo está de Tácito, lá no primeiro século. Essa é a citação de Tácito. Ó. Para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas de uma classe odiada por suas abominações, os cristãos. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibérios, pela mão de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Pouco após, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro. Continuando aqui, só pulando um pouquinho, os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados apodrecer, crucificados, condenados a chamas e queimados. Então essa citação de Tácito é muito usada pelos cristãos para dizer que já havia assim uma historicidade de Cristo lá no primeiro século. Só que tem um problema, Tácito não escreveu aqui cristãos, ele escreveu, deixa eu até colocar aqui só para dar uma entendida para vocês, ó, crestões. Foi isso que Tácito falou aqui, ó, cristãos e não cristãos. Então qual é o problema? O problema é o seguinte, você pode notar aqui na citação de Tácito que ele fala que os cristãos tinham um culto abominável, horrível, que causava um tumulto em Roma, o que não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Então, com certeza, esses que Tácito está falando não eram os cristãos. Na antiguidade, tanto no mundo grego quanto no mundo latino, os cristãos, cristiani em latim, eram muitas vezes chamados de Christiani. Isto porque eles confundiam a palavra Christus com a palavra Crestus, que era mais comum. Ou seja, o termo Crestus era mais comum que o termo Christus. As cópias remanescentes dos trabalhos de Tácito derivam dos principais manuscritos, conhecidos como manuscritos medicianos, escritos em latim. Esses estão hoje na biblioteca Medicênia Lauresiana, em Florença, e o segundo manuscrito mediciano é a cópia sobrevivente mais antiga que se refere aos cristãos, é datada do século XI, vinda do Monte Cassino. E nesse manuscrito, que é o mais antigo, o primeiro I aqui da palavra Christus é consideravelmente distinto do segundo, parecendo um tanto borrado.
além de não ter a perna, né, presente no segundo I. Além disso, tem uma lacuna entre o primeiro e o S, o que vem logo em seguida. Então, baseado nesses detalhes do I, que foi borrado, e adulterações, etc., pode-se concluir, só dando uma pulada aqui, que o texto foi alterado e que havia originalmente um E no lugar do I. Então, isso que Tácito escreveu aqui não era de cristãos que Tácito estava falando, era disso daqui, ó, crestões. Isso baseado na crítica textual. Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês verem. Então Tácito escreveu isso aqui, ó, crestãos ou crestões. Aí alguém foi lá, apagou o E e colocou a letra I. Mas não era dos cristãos que Tácito estava falando, assim como nessa carta aqui ao imperador Vespasiano, ele também está se referindo a crestões, que cultuavam o deus Serapis. Então já haviam cristãos muito antes da própria existência do Cristo, ok? Então vamos abordar agora aqui mais um personagem também que pode ter influenciado e contribuído para essa confusão toda, digamos assim, que também possa ter gerado questões. Apolônio de Tiana. Muitos pensam que o personagem controverso do primeiro século, Apolônio de Tiana, possa ter sido o apóstolo Paulo da Bíblia. Eu já falei isso aqui nesse vídeo aqui, ó. Paulo foi Apolônio de Tiana. Quem não viu, quiser ver, dá uma olhada aí, que vocês vão ver muitas semelhanças entre Apolônio e o apóstolo Paulo da Bíblia. Até o nome, né? Paulo e Apolônios é o mesmo nome, só que um é grego, o outro é latim. Mas Apolônio também tem alguns pontos similares com a história de Jesus, o que leva algumas pessoas a acreditarem que Apolônio também possa ter influenciado na composição do Novo Testamento. Apolônio nasceu numa rica e respeitada família grega. Sendo um orador e filósofo do primeiro século, ele foi comparado com Jesus de Nazaré pelos cristãos no século IV. Então sempre houve também essa comparação, ok? E mais recentemente por vários autores populares, que nem o autor desse livro aqui que eu fiz um print de algumas coisas, tá? Vamos ver agora um pouco mais sobre Apolônio. A fonte mais detalhada da vida de Apolônio é a Vida de Apolônio de Tiana, que é uma longa biografia que foi escrita por Filostrato, o Velho, lá por volta do ano 170 ao ano 240 a.C. é o período dele, que foi a pedido da imperatriz Júlia Doma, que era a mulher do imperador Sétimo Severo. Segundo Filostrato, Apolônio teria vivido entre o ano 3, ou seja, depois de Cristo, até o ano 97, sendo por isso contemporâneo a Jesus Cristo lá dos Evangelhos. E vamos ver agora algumas curiosidades sobre Apolônio que tem algumas similaridades com Jesus. Eu grifei em vermelho as partes similares, tá? A casa de Apolônio era então em Tiana, uma cidade grega, numa população de capadócios. Seu pai tinha o mesmo nome, Apolônio, e a família era descendente dos primeiros colônios. Ele se destacou das famílias vizinhas em riqueza, embora o território fosse rico. Pouco antes de nascer, olha que interessante, a sua mãe teve uma aparição de Proteus. Quem é Proteus, Ronaldo? É um deus grego, sob o disfarce de um demônio egípcio. Então Proteus, o deus grego, apareceu para a mãe de Apolônio. Ela não se mostrou de forma nenhuma assustada, mas perguntou-lhe que tipo de criança que ela iria carregar. E Proteus respondeu para ela, eu. Então tá dando para entender até agora? Ela concebeu do próprio Proteus um deus através dessa visão que ela teve. E quem é você? Perguntou ela. Proteus, respondeu ele, o deus do Egito. Bom, eu nem preciso explicar aos leitores a qualidade de Proteus e sua reputação no que diz respeito à sabedoria. Conversátil ele era, e sempre mudando de forma, desafiando ser capturado, e como ele tinha uma reputação de saber o passado e futuro. E devemos ter em mente Proteus ainda mais quando a minha história mostrar que o seu herói terá sido mais profeta do que Proteus, e de ter triunfado sob muitas dificuldades e perigo nos momentos em que ele foi mais acossado. Disse que ele nasceu num prado, Apolônio. Só um detalhe aqui, ó, a concepção de Apolônio foi virginal, tá? Para quem não percebeu. Disse que ele nasceu num prado, porque lá já foi erguido um suntuoso templo para ele. Então Apolônio, para quem não sabe, também tinha templos para ele, tá? Segundo a história, se vocês for pesquisar a fundo de Apolônio, parece que haviam 17 templos em homenagem a Apolônio, tá? E não vamos ignorar o modo do seu nascimento, pois assim como a hora do seu nascimento se aproximava, sua mãe foi avisada em sonho. Não lembra algo lá do Novo Testamento? A sair para o prado e colher flores. No devido tempo ela foi lá e suas criadas atenderam e espalharam as flores sobre o prado, quando ela caiu dormindo na relva. Então os cisnes que se alimentavam no prado dançaram em volta dela enquanto ela dormia,
e levantando suas asas, como eles estão acostumados a fazer, gritaram alto e uníssono, quando ela via apenas uma leve brisa soprando no prado. Ela então saltou ao som de sua música e deu à luz a seu filho, como qualquer susto repentino que provoca um parto prematuro. Mas o povo do país, no momento de seu nascimento, um raio parecia prestes a cair no chão, e em seguida levantou-se no ar e desapareceu no alto, indicando assim que os deuses deram a grande distinção a que o sábio atingiria, dando a entender com antecedência que ele viria a transcender todas as coisas sobre a terra e se aproximar dos deuses. Significa que todas as coisas que ele iria conseguir. Nascido entre o ano 1 e 10 em Tiana, na Capadócia, na Turquia. Só outra curiosidade aqui, Tarso também é na Turquia, tá? Também é na Capadócia, a cidade de Paulo de Tarso, lá do Novo Testamento, tá? Ali na Ásia Menor. Como era conhecido na época, Apolônio de Tiana teve pais aristocratas e viveu entre sacerdotes, líderes e imperadores, questionando-lhes a ética e a desonestidade. No Egeu, aos 16 anos, instruiu-se nos mistérios pitagóricos, ou seja, de Pitágoras. Ele deixou o Egeu 10 anos depois e dirigiu-se para a Índia, quando no caminho, provavelmente entre 41 e 54, na Pérsia, ele conheceu o seu discípulo Damis. Lembra que Paulo também tinha um discípulo chamado Dimas? É parecido. Vamos juntos, dissera Damis. Tu seguirás a Deus e eu a ti. Ele passou pela Babilônia, Troia, Chipre, Grécia, onde se iniciou nos mistérios de Eleusis. Em 66 depois de Cristo, já em Roma, ele tentou introduzir, junto ao Papa Lino, reformas religiosas, mas ele fugiu de lá devido às perseguições de Nero. Viajou para a Espanha, um detalhe é que Paulo também falou que queria conhecer ali a Espanha, a África do Norte e Alexandria no Egito. Em todos os lugares procurou reformar as práticas religiosas, principalmente o derramamento de sangue dos seres vivos. Perseguido, acusado, preso e acorrentado pelo imperador Domiciano em 93, soltou a sua perna do corpo e recolocou de volta livre das correntes. E disse ao seu discípulo: está vendo a liberdade que eu tenho? Portanto, peço-te que não desanimes. No seu julgamento não lhe foi permitido defesa, o que Domiciano: nem mesmo tua lança mortal pode matar-me, pois eu não sou mortal. E ele sumiu do tribunal. Em 96, em Éfeso, engraçado que a mesma região que Paulo teve, né? Vocês têm na sua Bíblia até uma epístola chamada Efésios, se bem que Efésios, há quem diga que ali é só uma epígrafe adulterada. Ele teve uma visão do assassinato de Domiciano, e após o que encaminhou seu discípulo de volta a Roma e desapareceu misteriosamente. Ele teria morrido com 80 ou 100 anos. Apolônio de Tiana viveu numa mesma época que Jesus, o que é bem coincidência, né? Ele era famoso, sim, e reconhecido como o maior filósofo do mundo grego-romano, não apenas durante o século I, mas até meados do século V. O seu busto, essa imagem aqui, ó, é um busto de Apolônio. Nós temos provas históricas e concretas da existência dele. O seu busto encontra-se hoje no Royal Bourbon Museu de Nápoles, na Itália, e o imperador romano Caracalla construiu uma capela em sua homenagem, e o imperador seguinte, Severo, colocou a estátua de Apolônio em sua residência. Entre os seus objetos religiosos... eu li errado aqui. Quando o imperador Aureliano estava sitiando Tiana e teve uma visão de Apolônio e suspendeu o sítio, salvando assim muitas vidas. Posteriormente, Aureliano também fez um templo para Apolônio. E essa aqui é a estátua de Apolônio que ele tinha na sua casa. Mas também está no Museu Britânico. Eu acho que é no Museu Britânico, perdão, aqui, ó. Essa aqui é uma estátua real de Apolônio. Olha lá, do primeiro século. Não se conhece nenhuma estátua antiga de Jesus. E a historicidade de Jesus, que nem eu mostrei ali em cima, de Tácito, etc., nenhum historiador falou de Jesus. São tudo falsificações, como o testemunho flaviano, ou adulterações. E também não se conhece nenhum templo que lhe tivessem sido dedicado a Jesus até o ano 300. Mas a vida e os ensinamentos de um homem tão poderoso como Apolônio podem ter sim influenciado os princípios da igreja cristã, ou até mesmo o teor dos evangelhos. Hoje em dia, quase um ilustre desconhecido, não há como avaliar a sua influência na história bíblica, e a sua biografia não registra qualquer encontro com Jesus ou qualquer dos seus discípulos, embora um de seus discípulos, Lúcio de Serena, fosse conhecido como Lúcius, Lucas ou Luke, devido às diferentes línguas em que era escrito. O Evangelho de Lucas é considerado o mais... Perdão, aqui eu cortei a frase sem querer, tá?
Incrível a similaridade dos feitos de Apolônio de Tiana e de Jesus. Vestindo-se com túnicas brancas, usava o cabelo longo e andava descalço. Ensinou a libertação do sofrimento de todos os homens, independente de classe social, nacionalidade ou religião. Em geral, ensinava os seus discípulos pela manhã e o povo à tarde. Suas curas eram famosas, ele afastava os maus espíritos, os demônios, e via o passado das pessoas. Ok, isso aqui de curar pessoas também é semelhante ao que Jesus fazia no Novo Testamento. Filóstrato, erudito romano, cita a realização de inúmeros outros milagres, inclusive de leprosos, coxos, tudo isso. Por exemplo, em Roma, às vésperas do casamento, uma moça morreu, e durante o cortejo fúnebre, Apolônio fez parar a procissão, perguntando à morta o seu nome, tocou-a, proferiu algumas palavras no sussurro e Apolônio ressuscitou a moça. Só que um detalhe, Apolônio tem estátua, tem busto, tem templo, tem tudo. Jesus não. Será que um não tomou emprestado do outro? Lembrando que um não cita outro. Nem Filóstrato fala de Jesus e nem o Novo Testamento fala de Apolônio, o que é bem estranho. Ele lutou contra a escravidão, pregava que o nascimento e a morte era apenas aparência, condenava os sacrifícios a Deus e as fogueiras acendidas a ele. O único sacrifício válido para Deus é a mente sadia do homem. Lembra muito o que você vê hoje em dia até pelos paulinos. Foi mencionado pelos primeiros pais da igreja, inclusive os pais da igreja mencionam Apolônio, como por exemplo Justino. Justino falou que ele era um líder espiritual do primeiro século. Se Deus é construtor e mente da criação, como os objetos consagrados de Apolônio podem ter ordem na criação? Pois, como podemos ver, controlam a fúria das ondas e o poder dos ventos. Você vê, até isso era atribuído a Apolônio. São Jerônimo chegou a contar uma longa história sobre uma certa luta travada entre Apolônio e São João o Apóstolo, que foi uma verdadeira competição de milagres. Ele descreve minuciosamente a derrota de Apolônio. Só que Jerônimo já escreve essa lendinha aqui já lá no IV século. O primeiro historiador da história da igreja cristã, Eusébio de Cesareia, em carta a Hierócles, admitiu que Apolônio era um homem sábio e virtuoso, mas que não haviam provas suficientes dos seus feitos. Na verdade tem mais provas que Jesus, né? Que tem até busto, estátua. E que, se verdadeiros, não fossem obras do demônio. Não, se ele existiu, então era obra do capiroto. Continuando aqui, a partir de então a igreja cristã passou, com algumas exceções, a associar a sua imagem ao anticristo pagão. Surgiu uma luta de Jesus contra Apolônio, na qual Apolônio teria que ser massacrado e esquecido. Por isso que se perdeu muita coisa de Apolônio escrita. Porque a nova crença, o cristianismo, não era compatível com os líderes espirituais similares. Assim, a circulação de suas biografias, que eram muitas, foi evitada. E após o concílio de Nicéia, lá do IV século de Constantino, em que foram designados quais os escritos eram canônicos ou não, começou uma perseguição de todos os escritos que a partir de então foram considerados apócrifos. Então, resumindo, vamos fazer agora um paralelo aqui àquela tabelinha que eu faço de Apolônio e de Jesus. Apolônio nasceu por volta do ano 4 a.C., Jesus também, que tem uma correção do nosso calendário que é gregoriano. Ele teve o nascimento anunciado por anjos, isso segundo outras fontes. Foi um filho de Deus como mortal. Foi associado com sábios magos. Tinha um discípulo chamado Dames. Jesus perdoou um ladrão na cruz chamado Dimas. Curava pessoas. Afastava maus espíritos. Ressuscitou uma moça. Controlava os ventos. Jesus, no caso, andou sobre o mar, quando ele controlou os ventos. Foi elevado aos céus. Foi condenado por uma autoridade romana e desceu ao submundo. Então esses são os paralelos. Para quem quiser ver com Jesus e Paulo, eu tenho essa imagem aqui. Eu acho que tem até hoje no meu blog lá. Apolônio, Jesus e Paulo, tá? Então fica aí uma pergunta, Se houve um Jesus histórico de verdade, por que a sua história e os seus feitos se assemelham tantos a de outros personagens anteriores ou contemporâneos ou seculares? E por que os historiadores relataram sobre esses personagens, menos Jesus? Então fica uma pergunta para reflexão. Agora, juntando as tabelas até agora, lembrando que eu não terminei ainda, tem outros personagens como Crestos, outros Jesuses também. Olha aqui o que nós já temos, Do bem-estada, nós temos tudo isso daqui paralelo com Jesus. Filho de Maria, foi para o Egito, fazia magia, morto na véspera da Páscoa, seus discípulos curavam em seu nome, foi pendurado no madeiro. Com Ben Pandira nós temos, criou-se na Galileia, alegava que era filho de uma virgem, curou leprosos, ressuscitou mortos, era chamado filho de Deus, entrou em Jerusalém no jumentinho,
foi saudado pelas pessoas, dizia que ia subir ao céu, escapou de Jerusalém, alimentou uma multidão multiplicando pães e peixes, tinha um rival chamado Judas, foi preso na Páscoa, foi posto uma coroa de espinho, suas últimas palavras foi: meu Deus, por que me abandonaste? Tomou o vinagre, foi pendurado numa haste, e seus discípulos disseram que ele ascendeu aos céus. Do Jesus de Joséfo nós temos: causou um tumulto no templo, foi preso e flagelado, não disse nada em sua defesa, foi julgado por um procurador romano e profetizou contra Jerusalém e a sua queda. Do Jesus de Filó nós temos um verbo encarnado, um Adão celeste e um Dimiurgo. De Vespasiano nós temos em comum com Jesus que ele curou um cego cuspindo nos olhos, curou um homem com a mão atrofiada, fez dos homens pescadores de homens, mandou os judeus endemoniados para o mar e perdoou um ladrão na cruz. Com Apolônio de Tiana nós temos tudo isso aqui que já foi citado em cima. Controlava os ventos, expulsava demônios, foi associado aos magos, nasceu de uma virgem, filho de Deus como uma mortal, desceu ao submundo, enfim. Tudo isso daqui é como já está a nossa tabelinha. Vocês notaram que se a gente pegar todos esses personagens, a gente monta todo o Novo Testamento? E a diferença? De todos esses personagens, nós temos registros históricos. De Jesus, não. E aí, como é que fica? Será que o Novo Testamento é tão original assim? Ou é apenas uma mescla de todos esses personagens em torno de um personagem chamado Jesus? Então eu vou pausar aqui o vídeo. Aleatoriamente ou esporadicamente eu vou continuar, tá? Que eu ia falar um pouco do Crestos lá dos Essênios, mas o Crestos é mais difícil conseguir fonte, as fontes que eu tinha eu perdi quando meu HD quebrou há muito tempo atrás. Mas também essa tabelinha nossa aqui vai ficar maior quando eu falar de Crestos, tá? Dos Essênios. Vocês vão ver ainda mais frases, mais coisas que está no Novo Testamento que já tem um paralelo anterior, ok? Paz a todos.